Ezequiel. Hoje nós vamos ver a parte 2. A parte 1 foi do capítulo 1 ao 33. Hoje, parte 2, capítulo 25 a 48. É isso. Não é no 34, não. Tem assuntos que estão aqui naquele intervalo de 25 ao 33 que a gente não viu, porque o foco na parte 1 eu coloquei da gente ver até aquela de Jerusalém. Os avisos que Deus deu, a explicação do porquê está acontecendo aqui tudo, né? E Felipe não teve aqui, né? Não, na quarta-feira passada. Então foi a ênfase da chegada do cativeiro, de Ezequiel sendo chamado para profeta, né? Até a chegada de Jerusalém caindo. Então vamos lá. Só fazer uma relembrança rápida, né? Eu vou pedir que está aí com Ezequiel 20, 35 a 38. E vos levarei ao deserto dos povos, e ali face a face entrarei em juízo convosco. Como entrei em juízo com vossos pais no deserto da terra do Egito, assim entrarei em juízo convosco, diz o Senhor Deus. Também vos farei passar debaixo da vara, e vos farei entrar no vínculo da aliança. E separarei dentre vós os rebeldes e os que transgrediram contra mim. Da terra das suas peregrinações os tirarei, mas a terra de Israel não voltarão, e sabereis que eu sou o Senhor. Então, eu acho que está bem claro, né? O cativeiro é como se tivesse sido o segundo deserto para Israel. Vos levarei ao deserto dos povos, das nações, e ali entrarei em juízo convosco, eu e você, só eu e você. Vamos tratar de alguns assuntos. Como entrei em juízo com vossos pais lá no deserto, quando saíram do Egito, aquela peregrinação que era de 2 anos até chegar à terra, e aumentou mais 38, que vocês vão estar pela terra, e muito tempo vai ficar aqui no deserto. E aconteceu a mesma coisa. No cativeiro, muitos ficaram lá mesmo em Judá, morreram por lá mesmo. E outros que foram, mas não voltaram. 70 anos de cativeiro. A geração que foi, não voltou. A geração que foi, não voltou. Ninguém voltou. O que foi o cativeiro? Primeiro a gente viu que houve as 3 invasões babilônicas. A primeira foi em 605 a.C. Depois a outra foi em 596. Depois a última, 587, teve o cerco, mais de 1 ano, e concluiu em 586 a.C. Foram 3 invasões. Cada invasão, os números eles vão diminuindo até atingir Cristo, né? Você vai realizar depois ao contrário. Nas 3 invasões, várias pessoas, milhares de pessoas foram levadas cativas. Na primeira invasão, Daniel foi, com seus amigos. Na segunda, Ezequiel. E na terceira foi quando houve a grande destruição. Né? O muro foi derrubado, a sua maior parte, o templo foi arrasado, a cidade foi Aí quem não é isso? incendiada. Beleza, lá depois de Daniel. Não estou falando, mas depois dessa A reconstrução construção, foi desse muro, depois da Babilônia ter alguns destruído. anos depois. Beleza. A gente vai ver Zorobabel, que veio com a primeira turma. Depois vem Neemias com a segunda turma para fazer e reconstruir o muro. E depois veio uma caravana menor com Esdras para restabelecer o muro. Ele já tinha reconstruído, mas não tinha sacerdote, foi Esdras. Pronto. Então milhares foram levados de Judá para Babilônia. Milhares. Cada invasão dessa levava milhares. 10 mil, 20 mil, 30 mil. Tem até muitos números na Bíblia. Então tem gravado. O cativeiro representou o quê? Dor e humilhação. Dor da separação. Vamos pegar aqui o exemplo que a gente citou aqui, Daniel. Daniel foi levado. Presume-se que Daniel devia ter seus 14, 15 anos por aí nessa faixa. Dos pais.
ficaram para trás. E os que foram levados na última invasão, que viram para trás a destruição? Ou meus pais morreram, ou meus parentes, ou meus conhecidos, ou meus filhos, ou minha esposa, ou meu marido, morreu, ou ficou lá ferido, e não tem nada para fazer, eu tenho que ir, sou levado cativo, escravo. Então a dor da separação da pátria, né? Você foi levado para outra nação, mas não é que Israel estava aqui, a Babilônia estava aqui, era mais de 1.000 quilômetros de distância, mais de 1.000. E bom, Pedro, não era pertinho, para você que conhece o Rio de Janeiro, e o que não conhece o Itaquí é o Rio. Não sabe, né? Andando. A humilhação de ter sido derrotado, né? O simbolismo de que não só a nação perdeu, mas naquela época a visão era que o Deus dessa nação também foi derrotado. Derrotando o Deus de Israel. Não havia nada a ver. E no cativeiro também nós vimos que Ezequiel ficou junto ao rio Quebar. Isso é importante. Rio Quebar. O Tigre, o rio Eufrates, que passa na Mesopotâmia. O rio Quebar é um afluente do rio Eufrates. Né? Então, Ezequiel ficou por aqui, no lugar de agricultura. Né? Essa região aqui do rio Irã, e foi o Éden, né? Já verificava os 4 rios principais que Rio faz. Vamos lá. Então, aqui ficou Ezequiel, no meio dos, como ele chama, do povo que ficou no cativeiro. Ele se segurou aqui, por quê? A Babilônia, quando chegou, espalhou. Agora você vai ficar aqui, o outro vai para lá, o outro vai para lá, espalhou dentro da região. Está espalhado, não ficou num lugar só. Onde é que estava Esther? Em outra cidade. Daniel estava onde? Estava aqui. Onde estava Ezequiel. Daniel estava na capital da Babilônia. Era outra cidade. Estão espalhados. E assim todos os povos que a Babilônia conquistaram. Interessante que Deus usa dessas coisas, né? Porque, assim, quanto mais ambiente tiver o povo dele, mais o povo vai conhecer o Deus desse povo. Até nisso você consegue ver a mão de Deus articulando, no sentido de vão conhecer um povo que está sendo oprimido, mas um povo que está sendo cuidado ao mesmo tempo. No Egito, na saída do Egito, foi nos 40 anos no deserto, mas quando está próximo de chegar de novo à terra prometida, a segunda vez, Deus mandou mais essa lá, né? Difícil passar pelo deserto. No deserto eu te humilhei, eu fiz isso. Ele dá uma lista de coisas que Deus apertou aqui, para saber o que é que estava acontecendo. Se tu irias me obedecer. Foi. Vocês vão espalhar também. Não. Se ficar enrolado, não vai favorecer certas coisas que eu quero tratar no coração deles. E Deus levou lá para tratar. Olha que ele fez a seleção. Lembra lá de Jeremias, você está vendo 2/6 de filho. Tem 1/6 filho bom, gostoso, agradável. Aí tem outro 6 Jeremias. Filhos ruins, azeiros. Chega a dar polêmica, deixa. Jeremias, o 6 de filho ruim vai ficar aí. Em Judá, vai ser queimado. O 6 bom, os filhos bons, são os que eu vou levar para a Babilônia. Para tratar. Tá bom, mas eu vou tratar. Porque a luta vai tirar, vai ensinar. Pronto. Nos capítulos 4 e 5 de Ezequiel, seguindo aí, nós vimos que Ezequiel teve várias visões e Deus fez ele manifestar vários simbolismos para quem? Para os do cativeiro. Então eram muitos que estavam ali. E Ezequiel trouxe a palavra do Senhor
e dos simbolismos que estavam envolvidos. Aqui eu só vou citar, que a gente já viu detalhadamente na quinta-feira passada. Eu estava procurando o nome quinta-feira passada e não lembrei. Deus mandou Ezequiel fazer uma maquete em cima, dentro de um tijolo, que era material, era escrita na época de tijolo, cerâmica, desenhar Jerusalém, o muro de Jerusalém, o templo, do jeito que desce em cima. Botou ele para fazer o tijolo, cercaram assim, como se fossem uns pauzinhos assim, mostrando o ser. Vai, chama os líderes do pessoal que está no cativeiro, chama os anciões e mostra que Jerusalém está assim. Vamos lembrar, Ezequiel, quando saiu para o cativeiro, ele tinha 25 anos. Quando ele recebe o chamado, ele está com 30. 5 anos depois. Ele vai ser agora oficializado como sacerdote, sem ter título. Mas na época ele ser agora reconhecido como sacerdote, porque ele era de família sacerdotal. Mas eu chamo ele para profeta. E o que ele está fazendo aqui é ser um profeta. O filho, você vai ser atado a isso, você vai avisar, você vai levar essa palavra. Te avisa, o coração do rebelde. Mas tu vai falar para que ele saiba, obedecendo ou não, que houve um profeta naquele dia. Ok? Então ele sai falando simbolismo, ele fez isso aqui para mostrar. Ele botou uma grelha de ferro em cima da maquete para dizer: é assim que está Jerusalém, pegando fogo. Jerusalém está cercada pelo exército nesse momento, ou seja, era a terceira invasão. O povo não entra nem sai, não entra comida. A única coisa que entra lá é medo e desespero. Porque o exército está lá de fora. Se alguém sair, morre. Deus mandou ele simbolizar diante dos anciãos, de que ele, Ezequiel, estava representando Deus, era para dar as costas e ficar longe de dizer: Israel está abandonado. Israel confiou nos seus ídolos, então ele agora planta os seus ídolos. Então Deus está mostrando que está se separando, deixando Israel lá, própria sorte, já que eles optaram pelo líder, pelos ídolos. Ezequiel ficou 430 dias deitado, amarrado, com certeza durante o tempo do cerco de Jerusalém, para mostrar como é que estava o povo em Jerusalém. Esse era o zap profético, né? Não tinha internet, não tinha noticiário, não tinha nada. Foi o zap profético. Ezequiel mostrando ao mesmo tempo o que é que está acontecendo em Jerusalém, para o pessoal do cativeiro saber o que é que está acontecendo. Então ele ficou amarrado por 430 dias. Só comia porções racionadas. Hoje equivale a metade do pão desses franceses e um pouco de água. Para mostrar que o povo estava sofrendo lá. E assim vai os símbolos. Né? Deus mandou ele raspar a cabeça, pegar o cabelo e dividir em 3 partes, uma parte jogar ao vento. Um terço de Israel vai ser jogado ao vento, vai ser espalhado entre as nações. Um terço vai morrer, um terço vai ser queimado, vai morrer na incêndio. E Deus mostrou a Ezequiel de que as abominações que estavam acontecendo dentro do templo. Por que isso? Vai Ezequiel, vem cá, pegou ele no alto do templo. Olha o que está acontecendo lá. E mostrou as várias abominações. A gente estudou aqui. E aí trouxe Ezequiel. E Ezequiel viu a glória do Senhor, o trono do Senhor, o Senhor sentado no trono, saindo do templo em direção a Babilônia. Eles não se lembram. Eu não sou lembrado, eu sou adorado, então eu não tenho utilidade, eu não estou adorando. Mas onde está meu povo? Na Babilônia. Essa foi a visão que Ezequiel teve. A glória do Senhor indo para a Babilônia. Isso aqui já foi um pouco tempo depois. Anos atrás, Ezequiel tinha visto o seu chamado, a glória do Senhor chegando na Babilônia. A mesma visão que ele teve, só que ela chegando. Agora Deus está mostrando. Foi por isso que eu saí lá. Pelas abominações. Fala aos anciãos, fala aos líderes. E, só para encerrar, Ezequiel, terminamos com Ezequiel falando sobre o julgamento e o juízo do Senhor. Né? E aí, Ezequiel mostra o castigo foi esse. Ele descreve todas as
desvios, as durezas de coração do povo, quantos avisos Deus deu, quantas oportunidades, mas o povo preferiu permanecer firme na rebeldia, na dureza de coração. Então o castigo foi merecido. Ezequiel também enfatizou, palavra de Deus, cada um responderá pelos seus erros. Você pecou, não é seu filho para responder pelo teu pecado. Você vai responder pelo teu. Ele responde pelo teu. Você se converteu, você é curado, você é sarado, você é justo, você é justificado. Ele não se arrependeu, ele não será justificado. Então cada um responderá pelo seu. Ninguém está pagando, ninguém está pagando pelo pecado da nação, cada um está pagando pelo seu próprio. E Ezequiel termina dizendo que o juízo divino é inevitável, vai acontecer. Quando ele fala isso, a palavra fala que alguns dias depois chegou alguém de Jerusalém e fugiu do cerco, dizendo: Jerusalém, juízo. Tudo aquilo que foi profetizado, Senhor. Assim encerramos quinta-feira passada. Né? Vamos ver a continuação. Então, essa primeira parte foi o quê? Deus mostrando, o chamado de Ezequiel, e Deus mostrando. Por isso o povo está sofrendo. Por isso que aqui veio. Mas tem algo interessante aqui. Voltando ao capítulo 25, né? Voltando ao capítulo 25, nós vamos ver uma coisa interessante. Quando Deus resolve julgar, o julgamento dele começa por onde? Pelos ímpios ou pela sua casa? Então ele começou pelo seu povo. Esse é o princípio de Deus, né? Então ele julgou e executou o juízo sobre o seu povo. Agora ele vai julgar as nações. Está muito claro, Ezequiel. Vamos lá, Ezequiel 11, 16 a 20. Eu só tenho 36. Portanto, dize: assim diz o Senhor Deus, ainda que os lancei para longe entre os gentios, e ainda que eu espalhei pelas terras, todavia lhe serei como um pequeno santuário nas terras para onde for. Portanto, dize: assim diz o Senhor Deus, hei de ajuntar-vos do meio dos povos, e vos recolherei das terras para onde fosse lançados, e vos darei a terra de Israel. E virão ali, e tirarão dela todas as suas coisas detestáveis, e todas as suas abominações. E lhes darei um só coração, e um espírito novo porém dentro deles, e tirarei de sua carne um coração de pedra, e lhe darei um coração de carne, para que andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos e os cumpram. E eles me serão por povo, e eu lhes serei por Deus. Esse foi o objetivo do Senhor. Tratou o seu povo, disciplinou o seu povo. Começou pela igreja, começou pelo seu povo. E ele está dizendo por quê? Ele está dizendo: eu vou restaurar vocês. Estou trazendo vocês dessa forma, permitindo tudo acontecer por culpa de vocês, mas eu vou restaurar vocês. Tirando o julgamento das nações, nós vamos ver aqui a restauração do Senhor. Glória a Deus. Né? Mas o que é que ele falou às nações? Tremenda a soberania de Deus. Deus estava disciplinando o seu povo. Isso alegrava a Deus? Será que isso alegrava a Deus? A disciplina vem pela falta de obediência. Ele faz isso com prazer. É por amor. Nem tudo que a gente faz por amor é porque vai dar prazer. Fazemos por amor. É uma decisão. Meu povo precisa ser corrigido pelo E dói. Eita, como dói fazer algo por amor que não é algo que acalenta, que é duro. Quem ser duro e misericórdia é horrível. Mas teve algo que indignou o Senhor. Ezequiel fala: Deus, quando viu a alegria das nações que cercavam Israel, vamos dizer que Israel seja Judá, né? E Israel que era do norte, mas a mesma coisa. As nações menores que se alegraram com
queda de Israel e se alegraram com a queda de Judá, que se aproveitaram da situação, que fizeram festas, se fosse hoje soltaria foguete, fazia um carnaval, mas eles celebraram, se alegraram, caiu Judá. O Deus de Israel não é mais nada. Caiu o templo, pegou fogo, os muros foram derrubados e fizeram festa. Vamos ver aqui o exemplo do que aconteceu. Quando Deus faz essas profecias, Ele está dizendo: eu não abandonei o povo. E não vou permitir que pensem que o Deus de Israel abandonou o seu povo. Eu sou o Deus de Israel. Eu corrijo o meu povo e restauro ele quando eu quiser. No capítulo 25 a 32, 25 a 32, 25 a 32, o Senhor pega a Ezequiel, dá a direção a Ezequiel de fazer profecias contra esses 7 povos: os amonitas, os moabitas, os edomitas, os filisteus, a grande cidade de Tiro, a grande cidade de Sidom e o Egito. Os Guiemon, depois vocês, vou dar para vocês aqui, vou levar para casa. O povo de Amon, aqui é apenas os 2 versículos que servem de base, mas são mais versículos, se aproveitou da queda de Judá e atacou as regiões desprotegidas de Judá. Se aproveitou. Já que Judá foi derrotado, foi levado, se aproveitou para tomar posse de uma parte do território. Deus não tolerou isso. Ou seja, na hora que Israel, Judá, no caso, está sofrendo derrota, ruína por causa da guerra, outro povo vem, se aproveita que os babilônicos já foram e ele provoca mais destruição, tomando posse daquilo que é dele. Deus viu e castigou a maldade e a arrogância dessa nação. E Deus profetizou: você será extinta por causa das tuas maldades. E a mão foi extinta. Pouco tempo depois, a Babilônia veio e destruiu também a mão. Eles pensavam que estavam inatingíveis. Moabe, na soberba, não diferenciava Judá das outras nações, desdenhou. Aí está dizendo, vocês ficavam falando de Judá que Deus, é igual a qualquer outro. Perdeu, está lá em ruína, foi destruída, foi levada, e nós ficamos. Os nossos deuses nos protegeram. Deus viu a soberba, determinou também a sua extinção. Tanto que a gente ouviu falar dos amonitas e dos moabitas nos livros anteriores, por extintos. Nunca mais se ouviu falar. Edom se apropriou também de terra de Judá após a queda de Jerusalém. Deus castigou porque viu neles contentamento com a ruína de Judá. Esse contentamento caiu Judá e o Deus deles também. Deus determinou também o desaparecimento. Gente, é incrível, porque a partir do momento que você enxerga que Deus só fez isso porque a crítica foi a pessoa dele, ele e o povo dele. porque você não está reconhecendo que foi por causa da motivação que o meu povo estava fazendo coisas erradas. E é uma consequência. Né? Assim, eles só estão assim porque foi uma consequência que eles desobedeceram. Mas eu continuo sendo Deus dele, por isso que eles estão passando por isso. Filisteus, antigo inimigo de Israel e de Judá, né? Os filisteus. Desde que Israel chegou na terra, tem briga com os filisteus. Não respeitaram o sofrimento e se alegraram com a queda de Judá. E Deus determinou também a extinção dos filisteus. Foi a última vez que você viu registrado sobre os filisteus. É brincadeira? Quando Deus diz, eu vou ter uma conversa sobre você. E você vai entrar em juízo. Então Deus viu no coração dele o que ele estava pensando. A alegria de ver a queda do povo de Deus e para eles caiu o próprio Deus, que era a mentalidade antiga.
o Deus de cada povo está dentro do seu território. Se fosse conquistado, o Deus dele não vale nada. E a única terra que tinha um Deus único era Israel. O resto era tudo vários deuses. Tiro era uma cidade marítima. É o Mediterrâneo, né? O Mediterrâneo fez isso. Tá bem. Nem água tem. Tiro ficava às margens do Mediterrâneo. Aqui vamos dizer que seja o Mediterrâneo. Aqui Israel, outras nações. Tiro ficava às margens. Então ele saía para o Mediterrâneo, o grande mar da época, né? Comercial. Tiro era uma grande cidade comercial, tinha muralhas muito fortes e se achava invencível por causa das suas muralhas, né? Por causa das suas muralhas, pela sua importância comercial, torres altíssimas de proteção. Então aquela cidade estava bem situada, tanto economicamente, como militarmente, como geograficamente. Mas Deus acusou Tiro de arrogância, de desprezar a ele e desprezar o seu povo, de Deus. E viu também a celebração deles. Israel caiu, Judá caiu. E o Deus dele fugiu. Os nossos nos protegem, as nossas muralhas. E Deus anunciou que Tiro seria destruída e esquecida. Tiro não chegou a desaparecer, mas perdeu totalmente a importância. Você chega cá nos evangelhos, você vai ver que Tiro é só lembrado de uma cidade, como qualquer outra. Perdeu totalmente sua importância comercial, sua força, os muros foram derrubados, tudo. Babilônia veio, tudo perdeu. Então não foi extinto, mas entrou em decadência total. E, por fim, em Sidom, eu tinha esquecido de botar Sidom. Né? Sidom foi a mesma coisa dessas nações de cá. Não foi destruída no sentido de extinção, mas embora tinha, perdeu totalmente a importância. Entrou em decadência. Desapareceu em termos de importância. Virou apenas um local como qualquer outro. E o Egito? Aqui Deus sentenciou pelo seguinte: por causa do Egito, está o faraó. Judá confiou no Egito. Não, eu vou fazer uma aliança com o Egito, o rei que estava na época. Quando os babilônicos vierem, eu vou resistir, não vou pagar os impostos. Quando eles vierem, o Egito vai me ajudar. Já fiz a aliança. Já paguei minha parte da aliança. Então, quando é só chamar o Egito não veio. Então, Deus castigou o Egito por dois motivos. Primeiro, está lá escrito na palavra. E tu, faraó, diz que o Egito foi criado por seus deuses, sendo que eu que criei o Nilo. Foi eu que criei. E eu vou tirar de você a tua soberania. E você foi fiel ao meu povo. Meu povo estava em rebeldia, mas fez uma aliança contigo. Você traiu o meu povo. Não é? Uma consciência tão acima, né? E tu vai sofrer o castigo. E aquele a quem tu deverias enfrentar, ele vai te enfrentar e vai te derrotar, e vai te humilhar. E assim foi. A Babilônia veio depois, e derrotou o Egito. E levou um bocado de Egito, o Egito também para cá. Só que o Egito era bem maior e muito distante. Então, ainda sobreviveu. Mas foi muito humilhado, demorou muito tempo para o Egito se recuperar. E nunca mais foi a mesma nação. Então, aqui foi o juízo. O Senhor exerceu soberanamente o seu juízo sobre as nações. Julgou e executou o seu juízo. Assim como ele disciplinou o seu povo, ele julgou e castigou os demais povos. Deus é soberano e ele age soberanamente. Ele age. Ele não é apenas soberano. Ele age soberanamente. Entender isso? Por isso que ele chamou Ezequiel e Jeremias, vocês são chamados para ser profeta em Judá e às nações. Então, Deus agiu. Deus mostrou sua soberania às nações e reinos de Judá. Mostrou que é justo e não tolera a injustiça. Ele julgará seu povo, mas julgará também todas as nações. E assim mostrou.
Isso vale para hoje? Oxi. Isso vale para hoje? Com certeza. Será que ele não está olhando nada do que está acontecendo hoje? Igual está falando com o Felipe. A gente vai estudar essas coisas para entender como é que Deus agiria hoje. Poxa, Deus está olhando tudo, está vendo tudo. Ninguém esconde de Deus. Deus está vendo tudo. Quando ele chamou o Ezequiel para ver as abominações do templo, olha, filho do homem, olha o que eles estão fazendo. Em oculto, pensa que eu não estou vendo. Adorando imagem, adorando isso, fazendo aquilo, não sei o quê, não sei o quê. Aí, de vez em quando, faz uma festinha e diz que está me adorando. Eu fui desprezado muito tempo, filho do homem. As nações é a mesma coisa. Deus olhou, viu a rebeldia, viu eles tratando com desdém ao Senhor, tratando com desdém ao seu povo, e ele exerceu o seu juízo, tirando proveito do seu povo. E a partir daí, depois que houve o julgamento das nações, Ezequiel começa a profetizar a mão do Senhor sobre a esperança. A esperança para Israel, a esperança para as nações e a esperança para toda a criação. O Senhor prometeu a Ezequiel: vou restaurar todas as coisas. Vamos ver? O capítulo 34 fala sobre pastoreamento. Vamos ver apenas alguns versículos, mas depois vem o capítulo 34 dentro dessa aula. Pastoreamento. Ezequiel 34, 2 a 5. Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel. Profetiza e diz aos pastores: assim diz o Senhor Deus: ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmos. Não devem os pastores apacentar as ovelhas? Comeis a gordura e os vestes de lã, matais o cevado, mas não apacentais as ovelhas. As fracas não fortalecestes, e a doente não curastes, e a quebrada não ligastes, e a desgarrada não tornastes a trazer, e a perdida não buscastes, mas dominai sobre elas com rigor e dureza. Assim se espalharam por não haver pastor, e tornaram-se pasto para todas as feras do campo, quando se espalharam. Misericórdia, irmão. Deus chamando a atenção de que enxergou que o povo se desviou, mas parte da responsabilidade era dos líderes, aqueles que deveriam pastorear o povo dele. Como Deus diz, Jesus diz aqui no barqueiro, né? Apacenta as ovelhas. Você está recebendo conhecimento. Apacenta as ovelhas. Então Deus está dizendo que o povo estava sendo mal pastoreado. Pastores dominados pela ganância. O que é ganância? Pessoas que tiram proveito do rebanho para si mesmo, lucram em cima do rebanho. Preocupação não é cuidar do rebanho, é tirar proveito, extrair benefício para si mesmo. Eu quero conhecimento, eu quero glória do rebanho, eu quero mostrar tamanho, eu quero mostrar o trabalho, eu quero mostrar uma placa grande, minha igreja é desse tamanho, não sei o quê. Eu quero ser reconhecido a partir do que eu estou explorando, meu rebanho. Crueldade, explorar o rebanho, enganar, iludir. Eu crio ilusões para que o rebanho eu possa explorar, extrair de forma cruel, aproveitando da boa fé que eu estou criando na ilusão dele. Ele se iludindo e tendo uma fé em cima do que não deve ter, e eu tirando proveito em cima daquilo. Negligência, descuido, descaso, tratar relaxadamente a quem você deveria dar prioridade. Então ele diz: meu povo estava entregue a esse tipo de pastor, a esse tipo de líder, que tratava o meu povo com ganância, crueldade e negligência. Deus, a mesma coisa, gente. Tem alguma coisa a ver com hoje? Jesus amado, aconteceu. Então Deus está enxergando que parte 2000 do problema no meio do povo é a ganância. Não, Mais de 2000 anos. 2.500 anos. 2.500 anos, né? Isso é um pouco mais. Mudou alguma coisa? Muda a forma, mas a essência é a mesma. Muda os agentes, mas Os agentes.
Ezequiel 34, 15 a 17. Eu mesmo apacentarei as minhas ovelhas e eu as farei repousar, diz o Senhor Deus. A perdida buscarei e a desgarrada tornarei a trazer, e a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Mas a gorda e a forte destruirei. Apacentar-las-ei com juízo. E quanto a vós, ó ovelhas minhas, assim diz o Senhor Deus, eis que eu julgarei entre ovelhas e ovelhas, entre os carneiros e bodes. Deus vai separar agora as ovelhas. Primeiro ele está denunciando os pastores, separando. Eu vou tomar a frente agora. Eu vou designar quem é pastor. E eu vou pastorear meu povo. Mas eu vou separar também de ovelhas para ovelha. Quem é ovelha e quem é bode. Olha o que ele está dizendo. As ovelhas gordas e fortes destruirei. O que quer dizer isso? Eu não preciso ser pastoreado. Eu tenho conhecimento, eu tenho isso, tenho aquilo. A esses eu apacentarei com juízo. E os demais? Mas a enferma fortalecerei, a quebrada ligarei, e a desgarrada irei trazer. Esse é o cuidado do Senhor. Eu achei interessante isso, né? E separarei entre ovelhas e ovelhas, entre carneiros e bodes. Mas ele fez outra coisa aqui. Essa palavra de esperança para Israel. Uma santa profecia. A vida do pastor. Que pastor é esse? Ezequiel 34, 22 a 24. Portanto, eu livrarei as minhas ovelhas para que não sirvam mais de rapina, e julgarei entre ovelhas e ovelhas. E suscitarei sobre elas um só pastor, e ele as apacentará. E meu servo Davi é quem as apacentará, e lhes servirá de pastor. E eu, o Senhor, lhes serei por Deus. E o meu servo Davi será príncipe no meio delas. Eu, o Senhor, o disse. Está falando de quem? Profecia. Sobre quem? Jesus. O Jesus descendente é o de nosso. Davi. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá vida pelas suas ovelhas. Eu as conheço e elas me conhecem. Elas ouvem a minha voz e me seguem. E Davi, quando ele vai para a frente de Saul, ele vai se justificar sobre o que ele fez pelas ovelhas. Que ele pegou e lutou para poder. Eu tenho até marcas com isso, com o urso e com o leão. Não foi isso que fala? Isso, protegendo as ovelhas. Protegendo as ovelhas. O Senhor tem isso aí, em nome do meu Senhor, que a gente vai vencer Golias. E assim, interessante quando você vai ver a junção de tudo tão ligado, né? A visão que Davi tem de pastoreio. De pastoreio, de cuidado, o que o próprio Jesus fez. Eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Amém. Glória a Deus. Dentro dessa palavra de esperança para Israel, né? Eu vou pastorear meu povo. Por quê? Porque há falsos pastores gananciosos, cruéis, negligentes. Eu mesmo vou apacentar e cuidar do meu povo. É eu. E esse pastor, que verá em meu nome, estará no meio de vocês. Ele será príncipe no meio de vocês. E ele é da raiz de Davi. Como citou. Aquele que foi pastor. E ao Senhor diz o seguinte, no capítulo 36, todo, mas vamos ler só 36, 24 a 27. E vos tomarei dentre os gentios, e vos congregarei de todas as terras, e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos. Vos purificarei, e dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei da vossa carne um coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andes nos meus estatutos, e guardei os meus juízos, e os observeis. Amém, Jesus. Glória a Deus. Dentro dessa esperança, o Senhor está dizendo, eu vos tirarei um coração de pedra. O dia do qual o povo foi levado ao cativeiro, né? Aleluia. Eu estou levando vocês para lá, para ir fazer uma cirurgia espiritual em vocês. E darei um coração de carne. Um coração de carne.
que é sensível ao meu espírito. E darei o meu espírito para vocês. Só conseguimos. Para que vocês andem nos meus estatutos e guardem os meus juízos. A partir do coração mudado. Então Deus levou o povo lá para fazer isso aqui. Disciplinar, castigar, orientar, fazer isso tudo. Prometer pastoreamento. Prometer mudar o coração de Deus. Tem alguma coisa a ver com a gente hoje. A gente só consegue corresponder a Deus por causa do Espírito Santo, irmão. De outra forma, Como seremos pastoreados sem ter esse novo coração? Não tem como. Tem que ter um novo coração. Interessante, né? Porque coração, a gente pensa, né? Coração, né? Mas Deus fala a respeito do coração como o centro do homem, a vida. Porque na época, o entendimento, vamos dizer, científico da época, o coração não era nada. Você também. não lembro. Com o avanço da ciência, foi ver que o coração era o músculo, né? Mas na época era assim. No livro que eu li falava que o coração é o lugar onde ficavam os seus desejos. Isso. No caso, se você conseguisse transformar os seus desejos na vontade de Deus, então o seu amor era perfeito em relação ao que Deus quer para a sua vida. Por isso que ele fala aquela passagem assim, guardar do coração, porque deles procede as fontes da vida. Então ele usava o entendimento que se tinha na época. Então ele usava para a linguagem, a mensagem dele chegar. A questão sobre o coração, só para dizer que é questão do que ele completou. Sobre essa coisa da gente entender as emoções da gente, né? E de hoje ter condição de ter o Espírito Santo. Porque eu consigo fazer a vontade de Deus por causa da voz dele. Eu não consigo fazer a vontade de Deus por causa de mim. É verdade. Eu só consigo fazer por causa do Espírito Santo. Aí tem lá na história com o Espírito Santo. Ele que dá a força pra gente conseguir vencer. Com certeza. Eu tempo que eu estava afastada, quando eu voltei agora, quem me pegou foi o Espírito Santo. Ele me chamou para perto e eu não senti a presença dele, eu já fico contrito, eu já fico querendo, já vou me prostro para poder orar, falar do que está acontecendo. E às vezes a gente vem coisas na nossa memória que não é de mim, mas é o Espírito Santo que vai intercedendo por mim, porque se fosse de eu mesmo nem orar, eu sabia. A própria palavra fala sobre isso, que quem intercede por nós é o Espírito Santo. Amém. Essa palavra de esperança, pastoreamento do outro coração, termina com a restauração. Que restauração? Capítulo 37 todo, que a gente é o mais conhecido de Ezequiel. Né? Vamos ver aí, 37, de 1 a 3. De 1 a 3. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale, que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e eis que estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse, Senhor, Deus, tu sabes. Deus levou Ezequiel até essa visão, no vale de ossos secos. Levou e viu. Quando Ezequiel, não sabemos como isso foi na prática, mas se imagina, por exemplo, Ezequiel foi levado dentro de uma visão, não fisicamente, mas dentro de uma visão, e Ezequiel percebeu, ele estava no meio de um grande vale, geograficamente falando, cheio de ossos. Um grande cemitério de ossos. E ali o Senhor mostrou, assim estava o povo. Vale, podemos ter vida, mas são ossos secos, sem vida, sem esperança, sem ânimo. Mas o interessante foi isso aqui. Nessa conversa, o Senhor está conversando com Ezequiel sobre vida. A pergunta que Deus fez a Ezequiel: 13 ao 14. Filho do homem, porventura viverão estes ossos? Quem está perguntando a Ezequiel? Deus. O que Deus quer provocar em Ezequiel? A mentalidade de Ezequiel ainda era pequena para essas coisas. Ele está ensinando Ezequiel, então extraindo de Ezequiel até que o que Ezequiel nem sabe. Porventura poderão viver? Até que ponto Ezequiel estava vendo que Deus era possível restaurar aqueles ossos? Ou cria, mas tinha que exercer a fé. Senhor, tu sabes. Só o Senhor sabe.
nessa conversa, o Senhor lembra a Ezequiel de forma indireta: eu sou a vida, eu crio a vida, eu dou a vida, os ossos estão mortos. E aí vem a ordem, você vai ler agora, Ezequiel 13:14. E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir os vossos sepulcros e vos fizer subir das vossas sepulturas, ó povo meu, e porei em vós o meu espírito, vivereis e vos porei na vossa terra, e sabereis que eu, o Senhor, disse isto, e o fiz, e diz o Senhor. Antes desse texto ele diz: profetiza o filho do homem, profetiza a vida. Ezequiel está profetizando em nome de quem? De Deus. Profetizando o quê? Vida. E ele está dizendo: e depois disso, eu farei esses ossos subirem das sepulturas, é meu povo, e porei dentro deles o meu espírito, e eles viverão, e vou colocar eles de novo na terra deles, e eles saberão que eu, o Senhor, disse isto e fiz. Restauração. O vale dos ossos secos. E Deus faz Ezequiel, dentro dessa visão, ver os ossos se unindo, os nervos crescendo, a carne subindo, a pele subindo, e eles começam a dar agora como um exército. Mas falta alguma coisa. A vida. Não é só andar, não é só ter corpo, não é só ter esqueleto, não é só ter órgãos. Só profetiza o meu espírito sobre eles. E eles receberam o espírito e passaram a dar a vida e viram um grande exército. É isso que o Senhor nos promete. Não há morte, não há destruição. O Senhor não possa trazer vida. Esse é o nosso Deus. Poderão ter vida, filho do homem. Senhor, tu sabes. O Senhor pode todas as coisas. E Deus faz ele ver outra situação. 37:22. E deles farei uma nação na terra, nos montes de Israel, e um rei será rei de todos eles. E nunca mais serão duas nações, nunca mais se dividirão em dois reinos. No final do capítulo 37, Ezequiel é levado pelo Senhor a pegar 2 pedaços de madeira e escrever em um Israel e escrever em outro Judá. E ele chama os anciãos, mostra a eles os 2 pedaços de madeira com o nome escrito e une os 2. Assim eu farei. Vou restaurar meu povo. Vamos decidir aqui. Vou unir meu povo e eles voltarão a ser um só povo, uma só nação, e terão um só rei, um só governante. Nunca mais se separarão. E assim aconteceu. Já vão o quê? 2.500 anos. O povo voltou para a sua terra? Voltou. Foi espalhado de novo? Foi. Voltou de novo. Estão lá, como um só povo. Não mais dividido, só Israel. E Deus anuncia a esperança para as nações. Isso aqui é um dos capítulos que tem muita controvérsia, muita interpretação sobre o fim dos tempos. Eu já li dezenas de interpretações e eu prefiro ficar com isso aqui. Pode acontecer mais alguma coisa? Pode. Mas eu prefiro ficar limitado a isso aqui. Porque mais que a interpretação você pode ter. Mas vamos pegar o contexto que aconteceu antes. Ezequiel 38:23. Assim me engrandecerei e me santificarei e me darei ao conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor. No capítulo 38, Deus fala de um governante chamado Gog. O nome é Gog. Ele governa na terra de Magog. Mas muita gente lê tão apressadamente que entende que isso aqui são 2 líderes. Não, Gog é o líder, Magog é a terra. E ele sai falando nomes de pessoas, no caso aqui seriam de pequenas nações, que estão ao redor de Magog.
e que vão se envolver na guerra. Essas nações que estão aqui são nome de pessoas que você vai encontrar em Gênesis 10. Se você for lá em Gênesis 10, estão os mesmos nomes. Significa isso. Ezequiel 38 cita nomes, Gog governando Magog, ao redor nações que são citadas em Gênesis 10. O que aconteceu em Gênesis 10? Eu estou tentando lembrar. Gênesis 10 são alguns séculos depois do dilúvio. Já se formam povos totalmente rebeldes que desprezaram a Deus, mesmo após o dilúvio, mesmo tendo sabido de tudo o que aconteceu, mesmo diante de tudo que eles viram, presenciaram, tomaram conhecimento. Povos e líderes que maquinavam o mal e eram arrogantes e viviam em total rebelião a Deus. É isso que Gênesis mostra. É esse contexto. Né? Gog é o símbolo desse tipo de governante. Magog é o símbolo desse tipo de terra que está formada. Gog representa, simboliza o mal. O mal governando as nações. O mal estabelecendo a rebelião entre as nações contra Deus. Isso é o que está em Gênesis 10. Por isso que Deus mandou espalhar. Espalha porque os homens são bons. Depois que espalhou, a iniquidade se multiplicou mais ainda. Criou novas línguas, mas a iniquidade se multiplicou. Então o mal, Gog representa esse mal, o mal governando, a rebelião das nações. Deus está avisando que libertará as nações do governo do mal. O Senhor vai vencer o mal. É Ele que vai vencer. Vai libertar as nações de serem governadas e sair o coração cheio. É uma promessa do Senhor. Se você for ler o capítulo 38, se você ler 10 livros que falam do capítulo 38, você vai ver diversas profecias para hoje. O que eu estou me detendo aqui é falando do contexto da época. Temos alguma coisa a aprender para hoje? O mal está governando. O mal está induzindo o mundo a se rebeliar, a ser rebelde contra Deus, se rebelar. Há governantes que representam e simbolizam esse mal. Há nações que simbolizam esse mal. Deus está dizendo que vai libertar as nações disso aí. Porque sempre é o remanescente do povo dele, por meio de todos os lugares. Todos os lugares tem. Tem cristão em tudo quanto é tipo de nação. Mas não pode se manifestar. Porque o mal domina e não quer que o povo de Deus se manifeste. Assim me engrandecerei e santificarei, e darei a conhecer aos olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Entendido? Vamos ficar só por aqui nessa parte, 38, porque é muito polêmico. As interpretações são diversas. Já ouvi várias vezes já. Gog e Magog. Como se fosse duas pessoas. Sociologia. Gog é governante, Magog é a terra. Eu também achava que era Magog e era outra pessoa. E a esperança é anunciada para a criação. Está no capítulo 40 a 48. 8 últimos capítulos. Né? Quando Ezequiel profetiza isso aqui, essas visões, já tem 25 anos de cativeiro. Ele fala, aos 25 anos do cativeiro. Sinal de que Ezequiel tinha 50 anos, em torno disso aí. Ele chegou lá com 25, ele falou que já tem 25 de cativeiro, então ele teve os 50 anos. A partir daí você não tem mais registro de Ezequiel. Né? Não sabe se ele já morreu, se não morreu. Então ele teve essas visões. Quais foram as visões? São 8 capítulos longos. Então temos que ler lá. O que é que nós destacamos nesses capítulos? Deus mostra a Ezequiel um novo tempo.
chega a dar agonia de tanta mentira, de tanta coisa. Deus leva Ezequiel e diz, ó, a área disso vai ser assim, ó. O novo templo, a área de sacrifício vai ser desse jeito. Veja algumas coisas. Pelas medidas, é como se fosse uma coisa extremamente maior do que era o templo de Jerusalém. E Ezequiel conhecia. Ele estava sendo treinado para ser sacerdote. Então é como se fosse assim, um templo, vou fazer uma comparação, mas significa que é essa a proposta que está na Bíblia. Pega assim, o templo Teosópolis e o templo novo é do tamanho do Barão, você sabe? Enorme. Então é uma coisa desproporcional. Então ele mostra esse novo templo. Será um novo templo. E diz a ele, eu construirei uma nova cidade. E ele sai escrevendo o templo e a cidade, mas não é Jerusalém. E não é o templo de Jerusalém. Você só faz ficar lembrando de Jerusalém e do templo. Mas a descrição dele é de algo muito maior, muito mais sublime. E Ezequiel tem essa visão. Mas ele não sabe dizer, tanto que ele não chama o templo de Jerusalém e nem chama essa nova cidade de Nova Jerusalém. É uma grande cidade nova. É um novo templo grande, mas não diz que é de Jerusalém. Deus mostra também dentro das suas visões. Se lembra que quando ele recebeu o chamado, Deus mostrou o trono dele, a glória dele chegando em Babilônia. Depois ele começa a explicar a Ezequiel porque o povo foi no cativeiro. Aí ele mostra as abominações. Aí quando termina de mostrar as abominações, ele mostra a Ezequiel a glória dele saindo e indo para Babilônia. Aí Ezequiel entende. Aquela visão que eu tive do trono chegando, ele está me mostrando agora quando foi que saiu. E agora ele mostra o trono dele, a glória dele retornando para Jerusalém, entrando e chegando em Jerusalém. Eu voltarei para o meu povo. Foi a visão que Ezequiel teve, a visão de esperança. Mas já fez deve Voltando. Já visto já o pior? Agora vendo isso, o coração dele já está tão regozijado. Ele mostra a Ezequiel vou voltar. Ele mostra a Ezequiel novos sacerdotes exercendo as cerimônias. Ele mostra a Ezequiel a restauração do culto a ele, no meio do seu povo. Meu povo será restaurado. Eu serei de novo adorado e reconhecido como único Deus. Amém, Senhor. Ele mostra a terra de Israel sendo devolvida ao povo de Israel. A terra sendo devolvida. A visão inteira, a terra agora é de novo do meu povo. Foi castigado, foi expulso, foi levado em cativeiro. Outras nações se aproveitaram, mas eu ajeitei todo o meu povo, voltou a terra sua. E estão lá até hoje. Pode ter guerra com fogo. Eu disse, ele não vai sair, é perpétuo. São desobedientes, vão ser castigados por isso, mas vai ficar. Porque eu prometi a Abraão, prometi a Moisés, prometi a Davi, prometi a todos que vai ficar, porque eu vou cumprir a palavra. Ele diz nessa visão a Ezequiel que os gentios, depois das restaurações, terão lugar no reino restaurado. Eita glória! Os gentios farão parte do meu reino. Eles receberão. Quantos Jesus foi questionado por isso, né? Vão ler os profetas. Nós estamos lendo os profetas. Deus falou para os gentios. Eu peguei não sei se foi intelectuoso que eu peguei citando. Você já viu Ezequiel? Como ele fala que restaurará o povo e os gentios terão parte no reino dele? Então os gentios terão lugar. Deus está prometendo a Ezequiel. Olha como prometeu. Ele diz que esse reino será governado por um príncipe da raiz de Davi. Ele mostra para Ezequiel. Quem foi o príncipe da raiz de Davi? Jesus. Da raiz de Davi. Descendente de Davi. Ele será o príncipe do meu povo. Ele mostra a Ezequiel um rio. Isso aqui é o tempo, viu? Quem quiser que diga que não é. E vamos dizer que aqui é a cidade. Ele mostra a Ezequiel um rio saindo do templo, daquele templo que ele mostrou. Esse rio começa a sair. Esse é o rio que sai do altar? Sai do altar, sai do templo. E ele vai, à medida que ele sai do templo, ele vai ficando mais caudaloso. Espalha pela cidade. Sai da cidade, sai dos muros.
vai em direção ao Vale do Mar Morto, que é o Mar Morto, onde não tem vida, o salgado, não nasce nada pedrosa. Ele vai em direção ao Mar Morto, deságua aqui, por onde ele passa, ele deixa um rastro de vida. Animais vêm, as plantas renascem e o Mar Morto também ressurge e ganha vida. Ele mostra a vida sendo restaurada em todos os sentidos, não se resumindo ao templo e à cidade, mas se espalhando por onde não tem vida. O que sai do templo, a glória que entrou no templo, vai espalhar a vida por tudo quanto é lugar. E ele chama tudo isso aqui, é como se fosse um grande Éden. O nome disso aqui é o Senhor está ali. O nome desse jardim. Isso aqui é um grande jardim. O nome desse jardim é o Senhor está ali. Essa é a palavra de esperança. A palavra de esperança. Eu quero, Senhor. Não se resume mais a Israel, mas a todos nós. Amém, Jesus. Palavra do Senhor através de Ezequiel. Amém. E aí, para encerrar, eu queria deixar essas 5 colocações aqui, 5 conclusões. Vendo Jeremias e Ezequiel, como nós estudamos. Primeiro Jeremias e agora Ezequiel. O que realmente entendemos por ter ou estar em um ministério dado pelo Senhor? O que é que entendemos? Que temos um ministério, ou o Senhor me deu um ministério, ou estou dentro do ministério dado pelo Senhor? Temos encarado o nosso ministério, ou o ministério onde estamos, ou o que recebemos, com a seriedade que Jeremias e Ezequiel receberam e cumpriram. Deus é soberano e age soberanamente. Ele não é apenas soberano, o Estado, não, ele age soberanamente. Deus pune os rebeldes e corrige seus filhos. Puniu as nações pela rebelião e pela maldade, mas ele também corrigiu seus filhos. Deus sempre intervirá em favor do seu povo e para cumprir o seu propósito. Ele vai cumprir isso e está cumprindo. Ele vai intervir. É para corrigir, ele corrige. É para libertar, ele liberta. É para curar, ele cura. Ele sempre vai intervir em favor do seu povo e para cumprir o seu propósito. Ao pastorear, Deus cuida, ensina, corrige, restaura e vivifica. Ele quer nos pastorear. Quer pastorear seu povo, sua igreja. Para cuidar, para ensinar, para corrigir, para restaurar, para dar vida. Amém. Que o Senhor nos abençoe. Amém. Estudar Ezequiel foi um grande desafio. Eu disse para Felipe antes, se dividisse em 10 partes, tinha assunto para 10 partes. Muitas coisas aqui nós não vimos. Pegamos aqui que jogamos assim, uma sequência lógica, que traria mais lições, que não há tanta divisão de inteligência, mas tem muita coisa Ezequiel. E é lamentável como um livro desse vai estudar mais a fundo. Foi a primeira vez que eu estudei Ezequiel, então eu disse, não vou perder essa oportunidade. Porque eu nunca vi. Já vi estudos de diversos livros, dos diversos livros, mas Ezequiel eu nunca vi. Eu já vi estudo de Jó, um livro difícil. Estudos diversos de Jó. Eu não vi Ezequiel. Então que o Senhor nos abençoe. Amém. Né? A entender aquilo que o Senhor está nos ensinando a partir do que aconteceu lá atrás, na história de ontem. Tirar os ensinos para trazer para o momento de hoje. Vamos orar? Obrigado por orar. Senhor Deus eterno, Pai, obrigada, Jesus. Obrigado por estarmos aqui, obrigado por nos trazer até aqui, por nos ensinar com tanta paciência, por ter tanto carinho conosco, Senhor, por nos abrir a mente, por nos abrir o coração, Sim. nos ajudar, Senhor, a apropriar, Senhor, de forma muito direcionada o sangue, Senhor, do Senhor em nossas vidas, ó Pai, porque só isso faz com que a gente consiga compreender suas verdades declaradas por tantos anos, Pai, que existiu.
e ver tanta concordância com o tempo de hoje, Pai. Verdade, Senhor. Tudo tão claro, Senhor, tão visível, Pai, tão natural enxergar Jesus declarando essas palavras para os seus discípulos, declarando essas palavras para aqueles que estavam próximos, Senhor, porque Jesus ensinava exatamente o que o Velho Testamento fala sobre a história do povo, ó Pai. Verdade, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, nos ajuda a compreender essas verdades, ó Pai, que a verdade do Senhor é a verdade, é o que vale. Estudar com mais empenho, com mais cuidado, com mais zelo a tua palavra, Senhor. Nos deleitarmos em Ti, Senhor. Ó Pai, em nome de Jesus, continua capacitando a vida de Adervan, Pai, entendimento, capacidade de amar cada vez mais a tua palavra, ó Deus, e concretizar aquilo que o Senhor tem para a vida dele, Senhor, com os seus planos, ó Pai. Amém, Tanto para ele quanto para a família dele, ó Pai. E para todos aqueles que vão assistir também, ó Pai, essa gravação, ó Pai, seja dando para eles a direção, Pai, do Santo Espírito, a pegar a noção, Senhor, e colocar em prática, ó Deus, assim como o Felipe também está aqui, eu, os seus filhos se abençoando sobremodo cada um de nós. Com a tua presença, é claro, que é a melhor bênção que poderíamos ter, ó Pai. Em nome de Jesus que nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém. Graças a Glória a Deus. Deus.